Passam agora 50 anos e tu estavas lá em França. Portanto, vivestes os acontecimentos e hoje tens um olhar sobre esse passado, sobre esse tempo. O que é que achas 50 anos depois do maio de 68? Normalmente, quando se fala de maio de 68, é de um dos aspectos de maio de 68, que foi uma festa libertária. Eu acho que é errado chamar-lhe uma festa anarquista, porque não foi. Foi libertária no sentido de um conceito mais cultural até do que político, só que entrou em choque. Em choque violento com aquela pasmaceira que era o gaullismo naquela altura, que era a França. Mas o maio de 68, se a gente olhar bem, não foi só essa festa libertária mais espetacular, mais... Eu, quase sempre que ouço falar disso, é dessa parte. Aqueles cartazes, aquelas palavras de ordem, aquelas fotografias espantosas que há, da malta a rir-se para a polícia de choque, das barricadas, que é uma coisa que em Paris tinha memórias históricas. 1871, da Comuna de Paris, e de 1840, da Revolução de meados do século XIX, etc. Mas não acho que seja correto olhar para o maio de 68 só dessa forma. Houve um outro aspecto do maio de 68 que eu conheci bem, e já explico porquê, que foi haver 7 ou 8 milhões de operários e trabalhadores em greve com a ocupação dos locais de trabalho. Ou seja, tudo aquilo foi um bocado despolutado pelo movimento estudantil, mas a partir do momento em que esse movimento teve a inteligência de ir para a porta da Renault, convidar os operários a juntarem-se ao movimento, a meterem-se em luta também. Esse processo, ao qual eu assisti de perto, foi um processo com uma força social, uma coisa espantosa. As pessoas hoje não têm bem a noção do que isso possa ser, porque pensam que fazer greve é uma coisa fácil. Muita gente pensa que é fácil. Mas eu lembro, e repito, eram greves com a ocupação dos locais de trabalho. 7 milhões de trabalhadores. A França parou. Uma greve geral com a ocupação dos locais de trabalho. E porquê que eu conheci bem esse movimento? Bem, quer dizer, relativamente bem. Conheci-o bem porque, por acasos da vida, por relações criadas, ainda muito ténues, eu integrei-me em grupos de artistas que iam às empresas ocupadas ou aos bairros ocupados, às escolas ocupadas, sítios mais variados que possas imaginar, desde estações de caminho de ferro até pracetas de bairros, todo o género de situações, onde estava sempre uma bandeira preta e uma bandeira vermelha, sem quaisquer símbolos, e as pessoas estavam ali a ocupar, dia e noite. E isto durou muito tempo. Portanto, o nosso papel era ir lá com atores, com músicos, com declamadores, etc., fazer pequenos espetáculos para, por um lado, os distrair e, por outro lado, dar-lhes ânimo para continuarem a luta. Há um pequeno movimento que começa na Faculdade de Nanterre, que é nos arredores noroeste de Paris. Depois começa a radicalizar-se. Há uns tipos que lá em Nanterre fundam um pequeno movimento, porque houve uma bronca no dia 22 de março de 68. E aparece um líder natural daquilo, não foi eleito por ninguém, era um rapaz que estava lá a estudar, chamado Daniel Cohn-Bendit.
E depois isso começa a alastrar, não é? E os grandes acontecimentos começam nos primeiros dias de maio, 6 de maio. No princípio de junho, havia 7 milhões de trabalhadores em greve. Na França toda. Não havia gasolina, não havia restaurantes abertos, não havia... Eu tive uma desculpa para não ir ao emprego, que trabalhava numa empresa de transportes, na altura, porque não havia gasolina, não havia autocarros, não havia transportes, não tinha gasolina para o meu carro. Eram carros que tinham, a partir de certa altura, eram carros que essas equipas que nos vinham buscar para ir aos sítios, carros ou dos sindicatos, ou das comissões, ou, que nos iam buscar para a gente ir aos sítios cantar e fazer pequenas coisas de teatro e declamar. Não é? Havia de tudo, havia solistas de instrumentos, havia mimos que faziam sketches de mímica, havia de tudo. Portanto, a França parou, não é? No dia, acho que foi 9 de junho, a CGT faz o acordo de Grenelle com o Pompidou, que era o primeiro-ministro do De Gaulle na altura. Já depois de muita coisa muito violenta nas ruas do Quartier Latin e não só. Chegaram ao acordo, chama-se de Grenelle porque o Palácio de Grenelle era a sede do primeiro-ministro, do chefe do governo. E então vem da CGT a ordem, está tudo resolvido, temos um acordo de 10% de aumento de salários indiscriminado na França toda, em todas as categorias profissionais. Muito bem. Portanto, está tudo resolvido. Fazem favor, parem a greve, voltem para casa e depois voltem para o trabalho. A situação está normalizada. Não foi fácil. Olha, em julho, em meados de julho, eu sei disto porque o meu filho, que andou na barriga da mãe nas barricadas, faz anos a 1 de julho, o meu filho mais novo. Nasceu em pleno processo. Em meados de julho, ainda havia 3 milhões de operários e outros trabalhadores. 3 milhões. Ainda havia metade dessa gente que estava ainda em greve com ocupação. Houve ocupações que duraram anos. Algumas deram origem a filmes, por exemplo, a fábrica de relógios LIP, em Besançon, que eram tudo mulheres. Há um filme lindíssimo sobre a experiência delas. Entraram em autogestão, não quiseram saber e continuaram a fabricar os relógios por sua conta. Foi um processo espantoso. E houve vários casos destes. Portanto, o que há para perceber, claro que 10% de aumento de salários em 9 de junho, em setembro, a seguir, o custo de vida já tinha subido 12%. Não é? Portanto, a situação estava calma para a classe dominante. Não é? Estava completamente recuperada. O que não foi recuperado foi essa ideia. Se a malta se mexe, pá, as coisas complicam-se. Foi a ideia de que a pasmaceira que a gente vive não é a normalidade. Não é normal. Não é? O editorial do Le Monde estava a falar de uma coisa que seria uma normalidade. Não, o que é normal é a malta não gostar disso. E o que é normal é perceber-se que a radicalidade é uma força motora da história. É isto que é preciso perceber, acho. Foi o que eu aprendi.